Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Galhardo, trader de opções binárias, e esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho com você meu dia a dia como trader, os resultados que eu estou tendo no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se vou comprar, vender, quando, o gerenciamento de risco, quanto que eu decido quanto que eu vou investir em cada operação, principalmente falo muito sobre mindset, a psicologia, a mentalidade, né, o jeito de pensar do trader consistentemente lucrativo no longo prazo. Trago muitas reflexões para vocês e meu intuito do canal é sempre estar agregando valor nesse sentido. Além de, é claro, o básico aqui, que é as operações, gerenciamento e tal. Esse vídeo aqui é da série de 60 para 6 mil, já tá vindo aí, esse é o episódio 53. Então, se você não assistiu os episódios anteriores, já se inscreve aí no canal, tem uma playlist para você assistir, que teve muito conhecimento, muita sabedoria e muitas emoções aí ao longo dessa jornada para a gente chegar até o momento presente. Hoje eu quero falar para vocês aqui, compartilhar uma reflexão, né, que vem direto da física quântica e tem tudo a ver, cara, com o mercado, com o trade, que é o princípio de incerteza de Heisenberg. O Heisenberg ele afirmou que é impossível determinar simultaneamente e com precisão absoluta a posição e a velocidade de uma partícula. Quanto mais precisamente você tenta medir uma coisa, mais imprecisa se torna outra. E por que isso importa para nós traders? Porque no mercado, cara, muitos traders eles vão adquirindo essa ilusão de controle, né? Essa obsessão por querer prever exatamente para onde o preço vai. E calma que eu vou explicar por que isso é perigoso. E eu vejo traders experientes, cara, que ainda cometem esses erros. Eu vejo porque eu consumo conteúdo aqui no YouTube também, né, de outros traders. E é o seguinte, cara, o mercado, assim como essas partículas quânticas, ele é complexo e caótico. Ou seja, quanto mais você tenta controlar cada detalhe, mais você perde a visão do todo. O verdadeiro poder está em você aprender a entender a incerteza como uma parte essencial do seu processo, da sua profissão. Por quê? Porque não se trata de você prever com precisão absoluta, mas de aprender a operar dentro da incerteza, adaptando-se ao que o mercado mostra em tempo real. E é sobre estar preparado para reagir através da sua estratégia, ou seja, agir estrategicamente, e não sobre adivinhar com certeza. Porque é o seguinte, cara, quando o cara ele acha que ele tem certeza do que o mercado vai fazer, ele acaba fazendo o seguinte, por exemplo, aqui o mercado vai subir, aí eu vou lá e compro, pá. Aí o mercado desce, aí ele faz uma velinha de descanso aqui. Aí eu falo, me deu um loss aqui e tal, mas agora ele vai subir. Aí eu vou lá e compro 2x, dou 2 entradas. Aí ele balança aqui, desce mais um pouco. Não, agora ele vai subir. Eu vou lá e compro 3, 4, 5. Entendeu? E aí isso pode até dar certo, cara, algumas vezes, mas mais cedo ou mais tarde vai dar um tombo no trader. E esse tombo muitas vezes acaba quebrando o capital dele, né, a carteira dele, ou gerando uma perda muito grande que é desnecessária e vai levar muito tempo para ele recuperar. Então, pessoal, não tem por que fazer isso, sabe? Quando a gente vai operar, a gente tem que aceitar a incerteza. Isso dá uma certa liberdade, né, pro trader. Porque, por exemplo, ele vai comprar aqui, tá sinalizando a compra. Se o gráfico descer, cara, não tem por que ele ficar brigando com o mercado. Não, agora ele vai subir, pá, vai comprar mais. Se você parar de tentar controlar o que é incontrolável e se concentrar só no que você pode controlar, ou seja, quanto que eu vou arriscar hoje, se eu vou comprar ou se eu vou vender, qual que é a minha meta de lucro, qual horário que eu vou operar, qual time que eu vou operar, essas coisas estão sob seu controle. Então é nisso que você tem que focar, né? No seu gerenciamento de risco, na sua mentalidade, na sua disciplina. E é isso que vai levar você para um nível mais elevado no trade.
Ao invés de tentar, né, ficar lutando com a incerteza, cara, abraça ela. Ela é parte do jogo, é parte da profissão. E quando você aprende a jogar com isso ao seu favor, o mercado vai parar de ser seu inimigo e se torna um aliado, cara. Porque você vai enxergar ele apenas como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Uma das armadilhas mais perigosas do mercado é essa ilusão do trader, né? De que ele tem controle sobre o que o mercado está fazendo. Cara, nem os que operam bilhões não têm controle sobre o que o mercado está fazendo. Basta um outro trader que tem mais bilhões que ele entrar contra o que ele fez, que ele vai tomar loss. Ele a direção vai, o gráfico vai se mover contra ele. E também tem aquela crença, né, de que se você tiver o conhecimento certo, a estratégia certa, as ferramentas certas, né, o setup perfeito, você vai dominar o mercado. Cara, aqui tá a verdade brutal. Não existe isso de você dominar o mercado. É como o próprio fluxo da natureza, cara. É imprevisível. Então, por exemplo, um país ele pode fazer tudo que está ao seu alcance ali para se precaver contra o fluxo da natureza. Mas ainda assim, pode acontecer um evento que nunca aconteceu antes. Nem, por exemplo, o Japão lá, cara, é o país mais bem preparado contra terremotos e tsunamis. Ainda assim, uma vez aconteceu um terremoto lá que explodiu uma usina lá, que gerou um tsunami tão grande que regaçou as barragens, invadiu a usina, tudo. Porque era um evento que nunca tinha tido antes. E eles estavam preparados para todos os eventos que já tinham acontecido. Então, essa analogia da natureza com o mercado é perfeita, cara. Porque é literalmente o que é aqui, cara. É uma realidade caótica. Tudo pode acontecer o tempo todo. Eu gosto de fazer a analogia que o cara que pensa que controla o mercado é igual o cara que tenta prender o vento com as mãos, tá ligado? Tem um filósofo, Nassim Taleb, que fala muito sobre isso, cara, no seu conceito de antifragilidade. Ele diz que em vez de a gente buscar o controle total do que está acontecendo, do que pode acontecer e tal, a gente tem que se tornar antifrágil, tá ligado? Ou seja, a gente tem que estar preparado para se beneficiar do caos e não eliminar a possibilidade dele. Quando você aceita que o seu controle aqui no mercado é limitado, as suas ações, isso não significa que você vai desistir de acertar a operação. Não, pelo contrário. Isso significa, na verdade, que você está se fortalecendo, porque você começa a focar naquilo que realmente importa. A sua mentalidade, sua gestão de risco, sua resiliência para suportar perdas, suportar bad runs, né? Como o Filipe falou aí nos comentários, gostei do termo que ele usou. Ciclos negativos. E óbvio, operar o melhor possível, né? Tomar as melhores decisões. Mas ainda assim, você pode fazer a análise correta e tomar um loss. Você pode fazer uma análise incorreta e tomar um win. Por causa disso, por causa do princípio de incerteza do mercado. Já teve vídeo que eu vi de um rapaz fazendo Soros uma vez no YouTube, cara. Eu lembro até hoje. Era um moleque novo fazendo Soros, né? Acho que ele começou ali com 5 reais e fez 700 reais. E, cara, ele errou todas as operações. Todas as análises. Eu dava risada a cada entrada que ele fazia. Eu falava, você é louco, não fez isso não. Tá ligado? E ele tava operando no OTC. Eu acho que também isso colaborou, porque no OTC, quando ele tá trolando muito, né, cara, ele finge que vai descer e sobe, finge que vai subir e desce, tá ligado? Então eu acho que foi isso que colaborou. Mas tipo assim, cara, o moleque errou todas as análises e acertou todas as operações. Então assim, para quem acredita em sorte, isso foi sorte. Para quem acredita em bênção de Deus, foi bênção de Deus. Mas o principal do exemplo aqui é trazer para você esse conceito de que, cara, o mercado tem essa imprevisibilidade e você tem que aceitar isso, focar nas coisas que você pode controlar, né? Porque ter controle sobre o mercado é uma ilusão.
Então a gente tem que focar o quê? Na nossa flexibilidade, na nossa adaptação. É aí que está a força do trader, né? Não lutar contra o caos, mas usar o caos ao seu favor. Espero que essa reflexão tenha agregado valor para vocês aí. Bora focar aqui nas nossas operações. Vamos ver se a gente encontra uma boa oportunidade para a gente fazer o nosso Soros, dar continuação na última operação que a gente fez no dia 17 de março. Ontem, infelizmente, a gente não conseguiu pegar nenhuma entrada. Até teve uma belíssima oportunidade, mas eu fiquei congelado e não tomei ação. Aí deixei passar. Nós temos bastante motivos para acreditar numa retração dessa vela se ela esticar ali nas nossas linhas ali, ó. Preferencialmente nessa segunda linha aqui, na segunda marcação. Se ela esticar ali, fica muito top. Como a nossa entrada está um pouquinho maior, a gente pode dividir aqui, ó, em duas e pegar duas taxas. Vamos ver se a gente dá sorte dessa vela já esticar ali, a gente já consegue bater nossa meta rápido hoje. Ó, por que é uma região forte? Porque é uma região de suporte que foi rompida. Aqui ela fez o pullback e fez um falso rompimento da região e ela ainda não fez o reteste dessa região depois que rompeu. Então a gente marca aqui o primeiro registro de venda, o último registro aqui do pullback, né, a última posição do pullback, e é aqui a nossa zona para a gente pegar ali. Tudo que o preço precisa fazer é dar uma esticada lá dentro do tempo, né, de 2,3 minutos, para a gente pegar uma venda para o final da vela. Caso contrário, passou aqui agora, ó, passou já do tempo de retração. Então o que a gente pode esperar? Que o preço feche a vela aqui em cima e a gente pega a reversão. Também é muito bom. Então vamos deixar um alarme aqui, ó, porque pode ser que o mercado suba lá, ou pode ser que a gente fique esperando aqui a vida toda e não sobe, né? Então vamos deixar um alarme aí. E vamos ver outras oportunidades enquanto isso. Bom, o mercado aqui está fazendo um volume muito grande aqui de zigue-zague, entendeu? Ou seja, está consolidando o preço aqui nessa região. Se essa vela fechar aqui sem pavio, cara, é uma oportunidade muito boa para a gente pegar uma reversão do preço, acreditando que a próxima vela vai voltar aí para dentro dessa zona. Vamos ver para onde que ela vai fechar. Ela só tem que fechar abaixo daqui, né? Ó. Vamos preparar aqui. Nossa, tomara que ela feche ali em cima, cara. Vai dar uma excelente oportunidade para a gente vender aí. Ainda falando sobre, né, esse princípio de incerteza, cara, e como a gente tem que soltar um pouco o controle, né? Hoje na minha conta de manhã, tava operando, fiquei 1h30, acho que em frente ao gráfico, procurando uma boa entrada. Passou algumas oportunidades, eu não peguei, porque enxerguei algum motivo para não pegar, era a mão de Soros que eu tinha que fazer hoje. E aí eu dei uma parada, saí, fui tomar um cafezinho. Aí eu tava pensando já na hora que eu voltasse de encerrar a sessão na minha conta em dólar e começar a operar aqui, né, na conta em reais. Que eu chamo de conta do canal. Essa aqui é a conta do canal. Aí já tava pensando em operar nessa conta. É, pessoal, fechou com muito pavio. Bom, vamos observar como que essa vela aí vai fechar, galera. Aí a gente toma a nossa decisão a partir dela, né? Ah, eu tava contando, né? Aí o que aconteceu? Eu fui tomar um cafezinho e tava já pensando em encerrar a sessão, né? E operar aqui na conta do canal. Aí, na hora que eu voltei, que eu sentei, cara, aqui no gráfico, na hora que eu bati o olho, eu já vi uma boa oportunidade, cara. Aí eu já peguei. Falei, nossa, cara, que top. E deu uma linda vitória.
E olha aí, tá revertendo, hein, galera. Olha que top. Tomara que ela feche aqui uma dupla posição, cara. Aí a gente pode vender na próxima. Se ela fechar aqui, ó, abaixo desse pavio anterior aqui, aí fica top pra gente vender na próxima. Aqui também dá pra arriscar uma venda aí. Aqui não vai ser mais porque já virou uma vela de venda, né? Seria uma boa pra gente vender se ela tivesse fechado aqui uma dupla posição compradora aqui, aí seria muito bom pra gente vender aí. Agora aqui, se fechar a dupla posição aqui, cara, aí a gente vende na próxima. Tá revertendo. Não, na verdade não. Vamos ver se ele fecha a dupla posição aí, fica melhor pra gente. Porque tá retraindo aqui embaixo, ó. Então ele tá respeitando essa posição aqui, ó, essas duas posições de defesa compradora. Então pode ser que ele pegue embala aqui e continua subindo. Ou pode ser que ele feche aqui dentro ainda, não dá conta de subir. Aí se ele fizer isso e fechar verde ainda em 5 minutos, né? Aí dá pra gente aproveitar aí a volta do preço. Vamos ver. Ó, ele tá rejeitando aqui, hein? Decidiu, galera. Aí ele decidiu mesmo voltar pra dentro da zona. Uma operação bem parecida com a que a gente fez ontem, né? Dá pra fazer aqui uma venda. Vamos ver como é que vai fechar essa vela. Dependendo de como ela fechar, a gente decide se a gente vai pegar uma venda para a próxima vela, a favor do fluxo de baixa. Galera, vai ser aqui mesmo nossa entrada. A próxima vela subir um pouquinho aqui. Opa, mas tem que deixar pavio. Deixou pavio, beleza. Subiu um pouquinho ali só. Vamos ver. Beleza. Pegamos aí nossa entrada, galera. Acreditando que essa vela vai ser uma vela de baixa, uma vela vermelha, a favor aí do falso rompimento dessa região. O momento da nossa entrada foi um pouco antecipado, agora que seria o momento ideal da gente fazer a venda aí, mas tudo bem. Vamos aguardar aí o fechamento, porque se a gente tiver certo, se a nossa análise estiver certa, a vela vai fechar vermelha, né? E se ela fechar vermelha, a gente vai ter nossa vitória, porque a gente pegou acima da abertura. Então, um pouquinho vermelha que ela fechar já vai dar vitória pra gente aí. Mas eu acredito que ela deve descer até aqui, ó, nesse pavio mais ou menos. Acredito que ela vai buscar aquela região ali, antes de continuar a subida, né? Então vamos aguardar aí o resultado. 3 minutos. Em M1, galera, ela travou bem aqui no comando, ó. E aí jogou o preço para cima. Opa, tá descendo. Vamos ver se dá uma esticada. Ainda dá pra gente, pela misericórdia aí, a gente ganhar ainda. Não foi dessa vez, pessoal.
Putz, esqueci o som ligado aqui. Às vezes eu ligo isso aqui porque eu deixo alarme, né? E tô fazendo alguma outra coisa, aí eu deixo alguns alarmes e deixo ligado aqui. Mas eu prefiro desligar, cara, porque esse som da derrota aqui, quando você erra uma operação, é muito ruim, tá ligado? Pessoal, é isso aí, ó. Acreditei aqui que o preço ia fechar, né? Aqui, ó, dentro desse... Ele ia voltar aqui pra dentro dessa zona, entendeu? Foi um pouco precipitada a entrada, o correto era aqui, ó, na linha amarela, né? O pullback do falso rompimento era ali. Só que mesmo se a gente tivesse pego ali, teria dado derrota do mesmo jeito, né? Não faria diferença nenhuma. Mas a análise foi essa, né? Acreditei que o preço ia brigar mais um pouco aqui, antes de continuar subindo a favor aqui dessa vela. Um indicador aqui em M1, que ia dar derrota, né? Só que a gente não olhou em M1, né? Foi que ela travou bem aqui, ó, no comando aqui, tá vendo? Então em M1, se a gente tivesse olhado antes, a gente poderia não ter entrado, né? Porque ia ficar um pouco mais nítido aqui que não era uma entrada tão boa assim, né? Porém, em M5 a gente não tinha como ter visto isso. Então em M5 a gente acabou pegando aí, acreditando. Deixou o pavio aqui embaixo, mas foi um pavio bem pequeno também, o que não é muito bom, né? É legal quando ela deixa um pavio um pouco maior aqui assim, ó. Numa situação como essa, né? Não pode ser um pavio muito grande, por exemplo, se descesse até aqui e depois subisse ali, ia ser muito grande. Mas se fosse um pouquinho maior aqui, ó, seria melhor. Então, infelizmente aí, não batemos nossa meta de novo. Mas tá tudo bem. Vamos ter paciência aí, disciplina, se manter fiel ao gerenciamento. Fomos estopados aí, não tem o que fazer. Só amanhã que a gente tem outra oportunidade. Já vou deixar aqui o valor certo que a gente vai operar amanhã. Galera, tá bem desafiador operar essa carteira aqui, hein? Vou falar pra vocês. Tá bem desafiador, cara. Então, e aí? Será que a gente vai conseguir reverter o cenário? Virar o jogo? Chegar nos 6.000? Ou será que a gente vai morrer na praia? Continua no próximo episódio. Valeu, gratidão por estar assistindo aí. Deus abençoe sua vida, suas operações.